Fala galera, beleza? Prorrogação da LGPD. Iniciamos aí o mês de maio com essa medida provisória, decretada pelo governo, além de outros projetos de lei que estão tramitando, no Congresso para votação. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que a medida provisória prorrogando a entrada da LGPD, o que ela provoca, o que ela vai provocar aí nos próximos meses, e quais são as recomendações, Qual é a recomendação que a gente está fazendo aí para todos os empresários com relação à adequação à Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil? Vamos falar sobre isso? Bem, pessoal, a gente começou o mês de maio, na verdade terminamos o mês de abril com uma notícia com relação à medida provisória 959 de 29 de abril de 2020. Essa medida provisória, ela além de outros temas que estão dentro da medida, ela tem um artigo que ela fala sobre a prorrogação da Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, para entrar em vigor. E aí essa entrada seria em 3 de maio de 2021. Então, vou colocar aqui para vocês a parte dela, a medida provisória 959 de 29 de abril de 2020. Então, ela trata, além de outras coisas, especialmente a questão do que se chama, popularmente como Corona Voucher, para as pessoas, que é a parte de benefícios aí para as pessoas. Ali na parte final do texto, no artigo 4, ele fala ali da entrada em vigor da LGPD, Então, ele coloca ali para 3 de maio de 2021, essa questão da entrada da lei. Mas exatamente o que isso significa aí no contexto geral, A medida provisória ela tem um prazo, A LGPD ela deveria entrar agora aí no mês em agosto, o mês dela para entrar em agosto, 16 de agosto agora. E essa medida provisória ela tem um prazo, para ser votada, para virar uma lei, Então a gente está falando aí de 60 dias, podendo ser prorrogado para mais 60 dias, Ela entrou em 29 de abril de 2020, então, na pior das circunstâncias, caso ela não entre como uma lei, caso ela não seja tramitada a sua votação, ela caducaria aí em meados de 26 de agosto de 2021. E aí? Vale aí a LGPD, que deveria entrar em 14 de agosto, 16 de agosto de 2020, desse ano, E o que iria acontecer com isso, Ela poderia ficar no limbo, essa questão da LGPD, com a medida provisória. Então, é uma importante informação para a gente poder entender como é que essa lei ela vai existir. Então, caso não seja tramitado, caso não seja votado, talvez ali a questão da LGPD entrar esse ano aí em votação. Então, a prorrogação, a medida provisória tem lá 60 dias para ser votada em lei, tem mais 60 dias que pode ser prorrogada, até lá não entrar como lei, a LGPD dela entra em agosto, mesmo com uma data posterior, Mas existem outras leis, Existem outras leis aqui que estão tramitando no Congresso. Então, vou passar aqui para vocês. A primeira delas aí, e aí são leis até do ano passado que ainda estão tramitando, que podem entrar em vigor,
pode se tornar lei, né? Uma delas é a 5762, ela é de 30 de outubro de 2019, né? E aí ela prorroga a entrada da LGPD para 15 de agosto de 2022. Né? Então aí tem, não é nem para o ano que vem, é para 2022 ainda. Né? Então um projeto de lei aí do deputado Carlos Bezerra, e aí essa é uma lei, um projeto de lei que muitos advogados, muitas pessoas da área de tecnologia, muitos empresários até, né, que estão preocupados aí com seus negócios junto com a União Europeia, eles não desejam, né, porque eles precisam que a lei entre em vigor o mais rápido possível. Alguns desses empresários, algumas dessas pessoas entrem em vigor para que elas possam passar a fazer negócios com a União Europeia. Né? Há um impedimento muito grande com relação a isso, por questões do compartilhamento de dados. Né? Quando você faz, não é o compartilhamento de dados, mas o processamento de dados com outros países. Então é importante que a lei ela entre em vigor o mais rápido possível, para que o Brasil ele não perca negócios com a União Europeia ou até mesmo com os Estados Unidos, o que está ocorrendo hoje, né? Muito mais com a União Europeia. Então tem alguns negócios que acabam tendo seu impeditivo, exatamente porque o Brasil não tem uma lei em vigor. Tá? Então essa lei está tramitando, continua lá no Congresso, né? Não tem um prazo ainda, não tem nenhuma nova notícia no portal. Mas também, né, veja bem, né, o Brasil ele é cheio de coisas interessantes. Nós temos ainda mais uma outra lei, né, também tramitando. Né? Essa lei ela é uma lei, projeto de lei 6149 de 2019, né? Ela é de 26 de novembro de 2019. Então, tivemos a 5762 de 30 de outubro, logo depois a 6149. Essa lei aqui, ela já é bem vista, né, com relação a alguns empresários, especialmente alguns empresários. Por quê? Porque ela cria um mecanismo onde a multa, né, ela prevê entrada agora em agosto de 2020, e as multas elas passam a ter aí como é que eu vou dizer, uma progressão temporal, tá? A ser aplicada aí durante 24 meses. Quando chegar a 24 meses, as multas passam a valer 100% ali do valor que já é previsto dentro da lei da LGPD. Então, ali tem uma progressão com relação às multas, chegando a 100% após 24 meses da entrada em vigor da LGPD. Então, é bem vista com alguns empresários que, inclusive, a gente vai ver agora com alguns projetos de lei desse ano, também se preocupam com essa questão da multa para os empresários, especialmente agora, né, com relação a tudo que está acontecendo no Brasil. E os empresários a parte pública, né, eles acabam redirecionando os seus recursos financeiros para outras áreas. Então, essa é uma lei que também está em tramitação, né, bem vista por algumas pessoas. Ela é do deputado Heitor Freire, tá? E ela foi apensada, né, a um outro projeto de lei, que é a 3420, que também tem várias outras informações ali, de 11/6 de 2019, ela foi pensada como um anexo dentro dessa lei. Né? Então é uma lei que é um pouquinho depois de junho aí, mas que ela acabou sendo anexada a essa lei de junho, né? Dessa lei 3420. E esse ano, né, nós temos mais um outro projeto de lei, né? Colocado aí para ser votado, né? Bem interessante essas coisas. Então nós temos aí a 1179 de 2020, né?
Essa é a lei do deputado Antônio Anastasia, né, que tem vários itens ali dentro e estão todos eles relacionados à questão atual do Brasil, né, e dentre esses itens nós temos aí a questão da prorrogação da LGPD, uma entrada dela a partir de 1º de janeiro de 2021, né? Então a lei entraria agora em janeiro de 2021 e as aplicações de multas seriam somente a partir de 19 de agosto de 2021. Então há um movimento aí dos profissionais com relação a essa lei, né? E aonde há aí uma melhor visão, né, um melhor preço com relação a essa lei, justamente porque ela não dá margem para ficar muito tempo, né, sem que a lei entre, né? A preocupação aí de alguns profissionais da área do setor e alguns empresários é que mesmo a lei, mesmo a medida provisória caducando no meio do caminho, pode entrar uma outra medida provisória, mesmo deixando a lei lá para frente, para janeiro, pode entrar um projeto de lei que prorrogue ainda mais a LGPD, né, e aí criar algumas condições que estas que eu comentei com relação à questão de negócios, né, especialmente com a Europa. E a gente sabe que a tendência, né, após tudo isso, né, que a gente está passando, é que se façam, que se volte a fazer negócios com os outros países, né? Então é importante. Então o que a gente fala, né? Quais são as nossas recomendações? Será que a gente deveria parar, aguardar, ver o que vai acontecer, o que vai ser definido, né? A recomendação, e essa é uma recomendação que eu faço para todos, né, por uma coisa muito simples, né, continuem os seus processos de adequação à LGPD. E eu vou falar por quê, né? Nós temos uma lei no Brasil, que é do Marco Civil, né, e o Marco Civil, ele já possui uma determinação com relação à questão de privacidade, né, muito grande, né, entre as empresas que já fazem negócio. Então, aqui é a lei, né, 12.965, né, é uma lei de 2014, né, e ela já tratava da questão da proteção da privacidade, proteção dos dados pessoais na forma da lei. Isso para todas as empresas, tá? Especialmente para as empresas que fazem uso aí, uso de internet aqui no Brasil, tá? Então, existe já um consenso aqui nacional com relação à questão da privacidade. E se nós olharmos o nosso Código de Defesa do Consumidor e a nossa Constituição, ela já trata essa questão de privacidade muito bem, né? Então, eu vejo que muitas empresas aí estão tentando, nesse momento, por exemplo, criar coisas com relação à questão dos dados pessoais, né? Eu já falei isso aqui nesse canal, com relação à questão do compartilhamento de dados entre as operadoras do estado de São Paulo e a preocupação, né? Uma coisa é você compartilhar dados anônimos, né, para você determinar mapas de calor dentro da cidade, de forma que você não identifique as pessoas. A outra era a questão de enviar SMS, e aí você já estava colhendo dados dos telefones, o que poderia ser muito perigoso e que estaria fora da lei, né? Não estaria dentro de um contexto da lei. Nesse mês também nós tivemos aí uma medida provisória do governo, né, que ela foi suspensa. Essa medida provisória aqui ela foi suspensa em 17 de abril de 2020,
né? E ela falava no compartilhamento de dados entre as operadoras, aí já numa medida provisória governamental, né, no nível nacional. E aqui ficou muito claro, né, a questão de nomes, números de telefones, endereços dos consumidores, né, se a pessoa é física ou jurídica. E aí não ficou muito claro, dentro dessa medida, qual era a intenção com relação a essa questão desses dados, né, dessas informações aqui. Claro que na medida provisória aqui já também está determinada ali a questão da eliminação das bases de dados, né, após toda após essa necessidade desses dados, né, eles seriam entregues aí ao IBGE, e após isso daí seria eliminado da base de dados do IBGE. Mas não ficou muito claro exatamente o porquê de você colher dados, nomes das pessoas, os telefones das pessoas, os endereços das pessoas, né, para essa estatística, né, nacional aí, para a questão emergencial que nós estamos passando agora, né? Então o STF ele deu uma suspendida nessa medida provisória. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E a gente está falando de âmbitos governamentais, âmbitos nacionais, mas dentro das empresas a gente também tem que cuidar dos dados e proteger os dados dos nossos clientes e dos nossos colaboradores. Então é importante que a gente tem leis aqui dentro do Brasil que já tratam essa questão da privacidade, né, da proteção de dados. Então é importante que as empresas elas continuem a fazer os seus trabalhos de adequação da LGPD, porque uma hora ela vai entrar. Uma hora a gente sabe que uma dessas leis vai entrar, seja agora para agosto, seja para janeiro, seja para agosto do ano que vem ou para agosto de 2022. Mas em algum momento ela vai existir. Mas aí tem uma ponta que é diferencial das empresas, né? As empresas que passam a se adequar, né, antes mesmo da LGPD, antes mesmo da lei entrar em vigor, mas elas já tratam os dados pessoais dos seus clientes e dos seus colaboradores de uma maneira muito adequada, né? Elas são empresas diferenciais que elas podem muito bem colocar isso dentro do mercado. Então, imagina uma escola, né? Os pais sempre são muito preocupados com relação aos dados dos seus alunos, os dados dos seus filhos, né? E a escola, ela passa pelo tratamento, pela adequação e se mostra no mercado como uma empresa que já está adequada dentro do processo da LGPD, né? Qual é o pai que não vai querer colocar o seu filho dentro de uma instituição como essa, que sabe que as informações do seu filho vão estar protegidas, vão estar adequadamente guardadas, né? Não vão estar de qualquer jeito dentro da escola. Então é importante que as empresas se conscientizem que não é somente, se a lei não existe, não é somente o fato de de você se adequar à lei, mas pode ser um diferencial do mercado muito grande aí para você fazer negócios com outras empresas e também para evitar aí questões de vazamento de dados, o que para a reputação da empresa é muito ruim. A gente aqui no Brasil nós temos casos em que a Senacom ela já multou empresas por questões de vazamento de dados, então também está previsto no Código de Defesa do Consumidor, então eu também já me adequo para evitar problemas com relação a isso. A questão de proteção de dados ela não tem volta, né? A privacidade desses dados, a proteção desses dados ela não tem volta, né? As leis estão aí, mesmo que a LGPD não entre, mas outras leis estão aí e aqui no Brasil valem todas elas. Então, fica aí a dica, né? E a gente vai dar continuidade aí nesse assunto ao longo aí dos meses, entre outras coisas, né? Quero pedir para vocês que, quem não é inscrito no meu canal, né, faça sua inscrição, né, compartilhe esse vídeo com seu coleguinha, né, e
dá um like para a gente poder estar divulgando ainda mais vídeos aqui nesse canal, para que as pessoas possam ter conhecimento, para que as pessoas possam, para que nós profissionais na área de tecnologia, para que os empresários possam ter esses conhecimentos e possam aplicar dentro das suas empresas para melhorar ainda mais os seus negócios. Forte abraço, fique com Deus e feliz Dia das Mães. Até mais!